No momento em que o Brasil atravessa uma profunda crise social e econômica, agravada pela pandemia do Covid-19, podemos usar o Dia de Tiradentes para refletir sobre a situação atual da nossa República, que começou a ser pensada no movimento chamado de Inconfidência Mineira, ocorrido em 1789. Evidente que o principal motivo do levante mineiro contra a coroa portuguesa era a insatisfação com a pesada política de impostos e a cobrança do quinto sobre a quantidade de ouro extraída. Contrariados, os mineiros planejaram então um levante contra a coroa, que incluía também um golpe para destituir o governador e proclamar a República na capitania das Minas Gerais. O levante foi descoberto e reprimido com força pela coroa portuguesa. Um dos principais personagens do movimento, o Tiradentes, foi condenado e executado em praça pública. Morreu porque enfrentou o império, porque defendia os ideais de liberdade e igualdade, porque defendia a república com a divisão dos poderes e o sistema democrático representativo. Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792 e quase 100 anos depois era proclamada a República Federativa do Brasil. Durante 100 anos, ele foi um personagem esquecido pela história. Sua memória só foi resgatada durante a primeira crise econômica da recém-proclamada República Federativa do Brasil, em 1889. Era preciso um mártir, um herói, para fortalecer a nossa jovem república. Mais de 200 anos se passaram e nossa república atravessou muitas crises, alguns levantes, períodos democráticos e ditatoriais. No entanto, a raiz dos problemas continua sendo a divisão do bolo da arrecadação dos impostos, tal qual no período colonial de Tiradentes. Hoje, não precisamos mais de um mártir nem de um herói. Precisamos apenas de um novo pacto federativo, onde possamos estabelecer com urgência uma nova redistribuição dos recursos tributários arrecadados. Um pacto federativo construído na lógica de que, para o Brasil estar bem, ele precisa ser bom para todos. Estamos trabalhando no Congresso para constituir esse novo pacto federativo. Aos poucos, dia após dia, com projetos que aumentam os repasses da União para estados e municípios. Mas uma situação como a que atravessamos agora com a pandemia do coronavírus, os repasses aos estados e municípios precisam ser maior e ter uma agilidade maior. Muitos estados e municípios não possuem condições financeiras para enfrentar essa pandemia. Não possuem leitos, não possuem médicos e equipamentos suficientes para atender as pessoas que estão contraindo a Covid-19. O momento é de união e solidariedade, de responsabilidade, cooperação entre os poderes, os entes federativos e também entre as nações. Em Rondônia, muitos hospitais estão sem respiradores, máscaras e kits para os exames de diagnóstico do Covid-19. Muitas pessoas contaminadas ou mortas por essa doença não estão entrando nas estatísticas. É uma situação de descontrole que precisa da ajuda financeira do governo federal. Nesse sentido, proponho um acordo entre os poderes para votarmos o mais rápido possível o projeto de lei 149 de 19, que redistribui a arrecadação entre a União, Estados e municípios. Como eu já disse, o momento é de união e solidariedade. E como disse Tiradentes, se todos quisermos, poderemos fazer desse país uma grande nação.